presente no nosso primeiro congresso, na palestra da professora Ethel Rocha, né? Vou me apresentar primeiro, eu sou o Bruno, sou aluno de mestrado, né, do professor Enéas, sou orientado pelo professor Enéas, sou aluno da Unicamp, fiz minha graduação na Unicamp e agora estou fazendo mestrado também com estudos cartesianos. Vou fazer uma breve introdução, né, à professora Ethel. Primeiro, quero agradecer, professora, a sua presença aqui conosco. É uma presença ilustre, né? Uma grande estudiosa dos textos cartesianos. E, enfim, peço a licença de fazer uma breve introdução sua, pelo que está aqui no seu currículo Lattes, tá? Então, a professora Ethel, né, possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e doutorado em Filosofia pela Boston University. Ela fez pós-doutorado também na Yale University e estágio sênior na University of Toronto. Ela atualmente é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em história da filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: Descartes, liberdade, erro, relação corpo e alma, realidade objetiva, relação com a filosofia escolástica. Então, sem muito mais delongas, né? Antes só de passar a palavra para a professora Ethel, eu gostaria de dar um pequeno aviso, né? Que é importante que os microfones estejam desligados para que não haja nenhuma interferência, né? Com a reunião. E caso vocês tenham perguntas, né? Eu peço que anotem e a gente vai ter um momento, né? Para que as perguntas sejam feitas ao final da fala da professora. Então, agora, realmente, sem mais delongas, eu passo aí a fala para a nossa ilustre palestrante. Então, formalmente agora, então, eu queria agradecer ao Enéas e ao Jonathan pelo convite, e agora ao Bruno pelos elogios, inclusive o ilustre, já estou me sentindo aqui o máximo. Então, eu agradeço ao convite. Queria dizer que estou muito contente de estar aqui, estou gostando muito das discussões, e já pedi desculpas que, infelizmente, amanhã não vou poder estar aqui, porque é o dia que eu tenho aula o dia todo, de manhã na pós, de tarde na graduação. Então, infelizmente, amanhã eu não vou estar, mas na quarta já volto. Então, eu vou tentar ser breve, tá? Porque quando eu digo que eu vou tentar ser breve, significa que eu vou falar super rápido, ninguém vai entender nada. Mas eu vou tentar falar devagar. Vai ser breve ao mesmo tempo, porque já está tarde, enfim. O meu tema é o da matemática. Que matemática é esta que está em dúvida na primeira meditação? Eu pretendo introduzir uma leitura alternativa à leitura tradicional, à leitura canônica, segundo a qual a matemática que está colocada em questão é a matemática que é constituída por ideias claras distintas, portanto, é a matemática como é concebida por Descartes, é a matemática que é exemplo de ideias claras distintas. De tal forma que a dúvida do Deus enganador seria uma razão para duvidar de ideias claras distintas ao duvidar na matemática, né? O termo ideias claras distintas não aparece na primeira meditação, mas é interpretado como sendo... A dúvida do Deus enganador é interpretada como sendo uma dúvida acerca das ideias claras distintas, porque é uma dúvida com relação à matemática, e a matemática seria, segundo essa interpretação, um exemplo de um conhecimento constituído por ideias claras distintas. A minha hipótese é que não é que as ideias, que a matemática que está sendo colocada em questão na primeira meditação é a matemática como é concebida pelos escolásticos de orientação aristotélica. É uma matemática que segue o modelo de todo conhecimento segundo essa tradição escolástica, que é o modelo de que todo conhecimento é obtido por um processo de abstração cuja origem são os dados sensíveis. Então, a matemática que está sendo colocada em questão não é a matemática das ideias claras distintas, concebida como sendo um conhecimento constituído por ideias claras distintas, mas a matemática que é concebida como sendo um conhecimento cujo objeto é abstraído dos sentidos, como qualquer conhecimento. Tá? Então, essa é a hipótese. Eu vou tentar dar alguns exemplos, alguns textos e alguns argumentos para confirmar, ou pelo menos para tornar plausível essa hipótese. Eu queria dizer, antes de tudo, que esse tema surgiu na esteira
de uma tese mais básica que eu defendo, que eu defendi há muito tempo atrás, na minha tese para professor titular, que se tornou um livro, que é essa ideia de que a livre criação das verdades eternas aponta para essa ideia de que, para Descartes, há um abismo entre o mundo criado e o mundo conhecido, ou que pode ser conhecido pela substância pensante. Se é assim, se há esse abismo, seria necessário mostrar que Descartes não pretende mostrar que as ideias claras e distintas são um conhecimento absoluto. E se ele não pretende mostrar isso, ele não pretende garantir as ideias claras e distintas através da hipótese através da prova de um Deus enganador. Então, se Deus enganador não tem essa função de garantir as ideias claras e distintas, é porque também se o Deus veraz não tem a função de garantir as ideias claras e distintas, é porque o Deus enganador tampouco tem a função de colocar em questão as ideias claras e distintas. No final da minha fala, eu vou um pouco falar sobre o que eu considero ser, então, as funções tanto do recurso à hipótese de Deus enganador, quanto do recurso às provas da existência de Deus, de tal forma que eu tento mostrar que não tem nenhuma relação com as ideias claras e distintas. Bom, então, eu queria compartilhar, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu acho que é assim. Só um minuto. Estou compartilhando? Estou? Então é o seguinte, eu não posso mexer nisso, não? Posso. Tá. Essa ideia de que a matemática da primeira meditação não é a matemática como ela é concebida por Descartes surge de um embaraço do texto cartesiano mesmo, entre um texto da primeira meditação, onde ele introduz o Deus enganador, e um texto da terceira meditação, no início da terceira meditação, antes da prova da existência de Deus. Tá? Então, antes do que seria a eliminação da dúvida do Deus enganador, caso a gente tivesse a interpretação tradicional. Então, no texto da primeira meditação, Descartes introduz o que seria a dubitabilidade da matemática, através da hipótese de Deus enganador, e no texto da terceira meditação, Descartes afirma a indubitabilidade das ideias matemáticas, recorrendo ao mesmo exemplo, 2 mais 3 igual a 5. Tá? Então, eu leio. Na primeira meditação, ao introduzir a hipótese de Deus enganador, Descartes diz: pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane cada vez que adiciono 2 a 3, ou conto os lados do quadrado, ou faço outra coisa que se possa imaginar ainda mais fácil. Então, aqui ele está claramente colocando em questão a matemática. Na terceira meditação, no início, antes da prova da existência de Deus, Descartes afirma a indubitabilidade da matemática, como a indubitabilidade do cósmico, como a indubitabilidade de qualquer ideia cuja negação seja uma contradição. Ele diz, na terceira meditação, engane-me quem puder, portanto, o Deus enganador ainda estaria por aí, engane-me quem puder, nunca poderá fazer, no entanto, que eu nada seja enquanto eu pensar, que é o cósmico, que 2 e 3 juntos façam mais ou menos do que 5, que é exatamente o exemplo da matemática da primeira meditação, ou coisas semelhantes nas quais reconheço manifesta contradição. Bem, aparentemente há um paradoxo aqui. Descartes, na primeira meditação, poria a matemática em questão por um Deus enganador. Na segunda meditação, sem provar a existência de Deus e da veracidade de Deus, diz que a matemática é indubitável. E ela é indubitável como código. Tá? Então, o que essa segunda passagem citada parece, ou pelo menos para mim, aponta, é que a matemática que é indubitável é a matemática que é constituída por ideias claras distintas. É a matemática que é semelhante, como ele próprio diz, coisas semelhantes, ao código, que, como a gente sabe, é a primeira vez que ocorre uma ideia clara e distinta nas meditações é quando ocorre o argumento do código. Portanto, a matemática é essa que é indubitável, ela se assemelha ao código. Então, por um lado, ela é indubitável, por outro, e clara e distinta, portanto, porque como o código, ela é clara e distinta. Por outro lado, ela escapa à dúvida
porque a negação dela é uma contradição, como ele diz, nas quais eu conheço manifesta contradição, se eu disser que 2 mais 3 não é 5. Portanto, a negação dessa ideia da matemática expressa uma contradição, que é uma característica das ideias claras distintas, que, como a gente sabe, as ideias claras distintas são ideias de coisas possíveis de existir, e as coisas possíveis de existir para o nosso intelecto finito são as coisas que não são contraditórias. A gente não concebe que contradições possam existir. Portanto, são as coisas não contraditórias. Então, se a matemática ela é tal que ela não é contraditória, ela é uma ideia clara e distinta. Ela é clara e distinta também porque ela se assemelha ao código. E mais ainda, se ela se assemelha ao código, e a gente sabe, pela segunda meditação, que o código é obtido independentemente dos sentidos, a gente sabe também que essa matemática, que é clara e distinta e que é indubitável, é uma matemática que independe dos sentidos. Bem, então até aqui a gente teria essa ideia de que, pelo menos na terceira meditação, logo no início, antes de provar a existência de Deus, mas pelo menos ali ele diz as ideias da matemática são claras e distintas e não são dubitáveis. Tá? No entanto, a gente sabe que Descartes põe em questão as ideias da matemática na primeira meditação. Ainda confirmando essa leitura de que as ideias claras e distintas não são colocadas em questão na primeira meditação, eu ainda cito uma passagem da terceira meditação, também antes da prova da existência de Deus, onde Descartes diz que as ideias claras e distintas não podem, de modo algum, ser postas em questão. Tá? Ele diz, tudo que a luz natural me mostra, como que de duvidar segue-se que sou, o código, de novo, e coisas semelhantes, de novo, isso é, coisas cuja negação é contradição, isto é, ideias claras e distintas, de modo algum pode ser duvidoso, porque não pode haver outra faculdade em que eu confie tanto quanto nessa luz. Então, de novo, aqui aparece essa tese de que as ideias claras e distintas nunca, de modo algum, podem ser colocadas em questão. Eu queria fazer um parênteses aqui rapidamente, porque essa ideia de que as ideias claras e distintas não podem, de modo algum, ser colocadas em questão, parece um pouco colidir com a interpretação tradicional de que as ideias claras e distintas são colocadas em questão quando eu estou diante delas, mas não são colocadas em questão quando trata-se de uma regra. Toda ideia clara e distinta é verdadeira. Essa ideia estaria colocada em questão, mas não quando eu estou diante delas, segundo muitos intérpretes da leitura tradicional, da leitura canônica, como Bayside, como Carriero, Margaret Wilson, mais ou menos. Mas, enfim, como esses, pelo menos, como Guerrero. Então, a ideia é que ela não pode, de modo algum, ser colocada em questão, nem mesmo quando eu não estou diante dela. A ideia clara e distinta não é colocada em questão, parece. Ponto. Bem, então, apesar das ideias claras e distintas não serem colocadas em questão, Descartes diz que a matemática é colocada em questão. Na primeira meditação, a matemática é colocada em questão. Então, a questão agora é: que matemática é essa? Se não é essa, que é indubitável e que é constituída de ideias claras e distintas. Bem, a primeira pista que eu acho que a gente pode seguir é o que o próprio Descartes diz no resumo que ele faz da primeira meditação, que é dedicada à dúvida, e na própria primeira meditação, que é dedicada à dúvida. No resumo das meditações, ele diz o seguinte: expõe-se na primeira meditação as causas por que podemos duvidar de todas as coisas, principalmente das materiais. Então, primeira coisa, parece que na primeira meditação, o que ele vai fazer é duvidar das coisas que dependem dos sentidos, do conhecimento que dependem dos sentidos, porque são as coisas materiais, principalmente materiais. Ainda no resumo, ele diz: a utilidade de uma dúvida tamanha é nos libertar de toda sorte de preconceitos e nos preparar um caminho muito fácil para acostumar nosso espírito a desligar-se dos sentidos. De novo, Descartes enfatiza que a dúvida diz respeito a ideias que estão fundadas nos sentidos, que têm uma dependência com relação aos sentidos. Descartes, tanto no resumo das meditações quanto na primeira meditação, jamais fala em ideias claras distintas. Não menciona ideias claras distintas. E o tempo inteiro menciona ideias de sentidos. Ainda uma citação, na primeira meditação, que eu considero a mais importante, ao explicar o que ele vai fazer na primeira meditação, ele diz: era necessário tentar seriamente, uma vez na vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito. Aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir, em geral, todas as minhas antigas opiniões. E aí ele vai explicar.
todas essas antigas opiniões, tudo que eu recebi até presentemente, como mais verdadeiro e seguro, aprendi dos sentidos e pelos sentidos. Portanto, o que ele vai colocar em questão, o que ele vai se desfazer, são essas antigas opiniões que se fundam nos sentidos, que ele aprendeu dos sentidos ou pelos sentidos. Essa distinção entre dos sentidos e pelos sentidos é bastante interessante, mas para a gente aqui não interessa, porque, de qualquer maneira, a base são os sentidos. Bom, então essa é uma primeira pista para se entender o que é essa matemática que Descartes está colocando em questão e que não é constituída por ideias claras distintas. A princípio, primeiro, é uma matemática que depende dos sentidos. Então, é uma matemática cujo objeto depende dos sentidos. Na sexta meditação, Descartes vai dar uma explicação do que funda essas antigas opiniões a partir de um princípio. Tá? Ele vai expressar o princípio que rege essas antigas opiniões, segundo as quais eu tenho conhecimentos, inclusive conhecimento matemático. Ele diz na sexta meditação, eu me persuadia, de novo, né? Ele está falando da tradição, do que era antes, eu me persuadia facilmente de que não havia nenhuma ideia em meu espírito que não tivesse antes passado pelos meus sentidos. Esse é, portanto, o princípio básico, aquilo que fundamenta as antigas opiniões que vão ser colocadas em questão. Não há conhecimento, não há ideia no meu intelecto que não tenha antes passado pelos sentidos. Bem, ainda uma terceira pista para a gente compreender, ou para pelo menos tornar plausível essa ideia de que a matemática é a matemática da escolástica, vem de novo do Descartes, numa carta que ele escreve a Mersenne, que é o editor das Meditações. Ele escreve a Mersenne explicando qual é o objetivo dele na primeira meditação, nas meditações como um todo. E nas meditações como um todo, diz ele, o objetivo é destruir os princípios aristotélicos. E esses princípios aristotélicos, como a gente viu na passagem anterior, o princípio epistêmico aristotélico é esse, de que não há nenhuma ideia no meu espírito que não tenha passado pelos meus sentidos. Há outros princípios aristotélicos que Descartes vai tentar destruir nas meditações, mas no que diz respeito ao princípio epistêmico, é esse o princípio que ele está colocando em questão. Então, na carta ele diz, posso afirmar cá entre nós que essas 6 meditações contêm todo o fundamento da minha física, mas, por favor, não diga às pessoas, pois isso tornaria mais difícil sua aprovação por parte daqueles que defendem Aristóteles. Tenho esperança que, insensivelmente, os leitores se acostumarão com os meus princípios e reconhecerão sua verdade antes de notarem que eles destroem os princípios de Aristóteles. Tá? Então, conjugando tudo isso, a ideia Descartes está colocando em questão todo o conhecimento concebido como era concebido pela tradição, esse conhecimento que era concebido como era concebido pela tradição tinha um fundamento, esse princípio fundamental era que todo conhecimento tem origem nos sentidos. Esse conhecimento além de tudo, um conhecimento cuja expressão filosófica é o modelo cognitivo de Aristóteles. Descartes conhece Aristóteles a partir da escolástica, sobretudo a partir, não sobretudo, mas talvez também a partir de São Tomás. Em todo caso, São Tomás é um filósofo que expressa muito claramente essa ideia de que todo conhecimento depende de dados sensíveis, tem origem em dados sensíveis, expressa, portanto, perfeitamente essa ideia aristotélica de que o conhecimento depende de um processo abstrativo que supõe os dados sensíveis como origem. Então, eu decidi ler aqui uma passagem de São Tomás, onde ele explicita esse processo de abstração com relação à matemática também. Tá? Então, ele diz no comentário a Boécio: encontra-se, portanto, uma tríplice distinção na operação do intelecto, uma de acordo com a operação do intelecto que compõe e divide, que é chamada propriamente de separação, essa compete com a ciência divina, ou metafísica. Essa não é a que nos interessa aqui. Outra, de acordo com a operação pela qual são formadas as quididades das coisas, que é a abstração da forma da matéria sensível. A abstração da forma a partir da matéria sensível. Essa compete à matemática. A terceira, de acordo com essa mesma operação, que é a abstração do universal a partir do particular, do universal do particular. Essa compete à física e é comum a todas as ciências, porque em todas as ciências deixa-se de lado o que é acidental e toma-se o que é por si. Bom, antes de passar
para o próximo passo, que já são os problemas, eu queria um pouco esclarecer um pouco o que eu estou considerando como sendo esse processo abstrativo explicitado por São Tomás e que, segundo a minha leitura, é o processo que está em questão na primeira meditação. Tá? Segundo essa escolástica, o conhecimento se dá por um processo de abstração, e esse processo de abstração pode se dar em 2 graus. Num primeiro grau, você chega a todas as ciências naturais, e esse primeiro grau depende de um dado sensível, na medida em que as coisas afetam a parte sensível da alma. Nesse sentido, a alma, de certa forma, assume a espécie, a forma sensível das coisas. Essa forma sensível das coisas ainda é particular, ela guarda as particularidades, e, portanto, para que se torne conhecimento, portanto, para que se torne universal, é preciso que se separe tudo que há de particular dessa forma sensível. Então, através da imagem, o que você faz é se desvencilhar, ou separar tudo que é particularidade e também tudo que é material, pelo menos tudo que é material da matéria designada, isto é, da matéria determinada, de coisas, portanto, né? Você tem que abrir mão, ou tem que separar tudo que são coisas particulares determinadas, formar uma imagem geral. Dessa imagem geral, embora ela não mantenha mais particularidades, ela ainda não é o inteligível. É preciso que o intelecto ativo refine ainda mais essa imagem, de tal forma que abra mão totalmente da matéria designada, ficando só a matéria comum e, portanto, ficando a essência das coisas, tá? Ficando exatamente o inteligível das coisas. Então, o que significa isso? Que o objeto da física, que é esse inteligível, que é o universal nas coisas comuns, ele é apreendido a partir de um dado sensível. Não é possível conhecer o universal, não é possível conhecer a essência, não é possível conhecer o inteligível das coisas sem que antes a sua alma tenha se deparado com a coisa sensível. Por isso, todo conhecimento da física e das ciências naturais, de modo geral, dependem de um dado sensível. Mas, além disso, para essa tradição escolástica, há ainda um nível ainda mais alto de abstração, que é o nível da matemática, que é abstrair mesmo dessa matéria comum. Então, não só a matéria designada é abstraída, e você tem o inteligível, mas também da matéria comum você separa, o intelecto separa a matéria comum, ficando apenas com a forma quantitativa. Essa forma quantitativa depende das coisas sensíveis, porque ela só existe nas coisas sensíveis. A forma quantitativa é o que é condição de possibilidade das coisas se dividirem, né? De você poder, portanto, ver coisas diferentes das outras, porque é uma, depois a outra, depois a outra. Ela só existe nas coisas e, por isso mesmo, ela só é conhecida, ela só se torna conhecida porque ela depende de dados sensíveis. Da mesma forma que a abstração do inteligível depende de dados sensíveis, a abstração da forma quantitativa, isto é, do objeto da matemática, também depende do sensível e depende de todo esse processo de refinamento do dado sensível até que você chegue ao inteligível, e mais ainda, que você separe, se abstraia da matéria comum e fique apenas com a forma. Bem, se é assim, parece bastante plausível, dado que Descartes disse no resumo, e dado que Descartes diz para Mersenne, dado que ele diz na primeira meditação, parece bastante plausível que a matemática, assim como todo conhecimento que está colocado em questão na primeira meditação, é a matemática segundo como é concebida pela escolástica, a escolástica de orientação aristotélica. Essa matemática cujo objeto depende de uma operação abstrativa e não de um conhecimento claro e distinto de naturezas verdadeiras e imutáveis. Tá? Bom, dito isso, suponho que eu tenha convencido todo mundo nessas breves palavras que a matemática assim como qualquer conhecimento que está colocado em questão na primeira meditação, depende de dados sensíveis e, portanto, ela é produto desse processo abstrativo. Se é assim, a primeira questão que se coloca qual é a função então, do Deus enganador? Né? Se você tem... Se a matemática depende dos sentidos e você tem, antes do Deus enganador, dúvidas com relação
várias etapas da dúvida e todas elas te levam a colocar em questão um conhecimento sensível, a matemática já estaria bombardeada. Como diz o próprio Descartes, se você destrói os alicerces, você destrói o edifício, e a matemática é um edifício que depende dos sentidos, se você destrói os sentidos, já está destruída a matemática, então para que Descartes introduz a dúvida do Deus enganador? Bom, justamente a minha ideia é que essa dúvida do Deus enganador não é uma nova razão para duvidar, tá? Eu tenho a favor dessa minha ideia o fato de que a dúvida do Deus enganador não aparece no discurso do método, tá? Então, assim, ela não, parece não ser uma coisa importante no sentido de introduzir uma nova razão para duvidar. No entanto, ela é importante porque ela corrige, segundo a minha interpretação, ela vem corrigir a possibilidade de um equívoco que parece meio que natural quando você coloca as coisas em questão a partir dos sentidos. Na preparação para a introdução da dúvida do Deus enganador, Descartes, antes de tudo, ele, como ele faz em toda a dúvida, né, que é o procedimento que ele tem normalmente na dúvida, ele introduz uma razão para duvidar e ele, imediatamente depois, introduz o que escaparia dessa dúvida, o que parece escapar dessa dúvida. Então, o mesmo acontece aqui. Ele introduz uma razão para duvidar agora da imaginação, né? Ele introduz primeiro dos sentidos, que é diretamente dado pelos sentidos, depois o que é dado pela imaginação, que também são ideias que dependem dos sentidos. E ele introduz a ideia da imaginação, introduz a dúvida com relação à imaginação, dizendo que a composição, a operação da imaginação de compor ideias é uma composição arbitrária, não há uma regra clara e distinta, ela é uma composição arbitrária, portanto, ela pode ou não corresponder às coisas, e, portanto, todo conhecimento que depende da imaginação, que é o que faz parte do processo abstrativo, também está colocado em questão porque não há razões para confiar na legitimidade da imaginação, já que ela é arbitrária. Ela pode ou não exibir imagens adequadas à realidade. Então, ele está falando ali de objetos compostos. Tá? Então, quando ele vai introduzir o que teria escapado à dúvida da imaginação e a dúvida dos sentidos, Descartes introduz o que escaparia a essa razão de duvidar como sendo aquilo que é simples e universal. Tá? Antes de tudo, antes de introduzir a dúvida do Deus enganador, preparando ainda para a hipótese, ele diz o que parece escapar da dúvida da imaginação e dos sentidos. Ele diz o seguinte: é preciso confessar, todavia, que são pelo menos necessariamente verdadeiras e existentes algumas outras coisas, ainda mais simples e universais, a partir das quais são figuradas, como a partir de cores verdadeiras, todas as imagens de coisas que estão em nosso pensamento, quer verdadeiras, quer falsas. Mais ainda, Descartes, quando vai explicar o que são essas coisas mais simples e universais, ele diz: desse gênero de coisas parecem ser a natureza corpórea comum e sua extensão, bem como a figura das coisas extensas, a quantidade ou grandeza delas e seu número, o lugar onde existe e o tempo pelo qual duram e que mede sua duração e coisas semelhantes. Bem, aqui é um primeiro problema. Descartes, essas passagens são introduzidas, são lidas tradicionalmente como se Descartes estivesse dizendo: olha o que escapou. Escapou o simples da matemática, que é simples, é universal e é conhecido por ideias claras e distintas. É isso que escapou das ideias dos sentidos e da imaginação, da dúvida dos sentidos e da imaginação. Mas suponha que Descartes não esteja falando de ideias claras e distintas na primeira meditação, suponha que aquelas citações que eu mostrei apontam para essa ideia de que as ideias claras e distintas nunca podem ser colocadas em questão. O que seriam essas ideias mais simples e universais que teriam escapado da dúvida do Deus enganador? Bom, a gente viu aqui rapidamente que, segundo a escolástica, o objeto da física são os universais e o objeto da matemática é isso que é o mais simples. Tá? Tanto o mais simples quanto os universais, segundo a escolástica, estariam escapando da dúvida. Veja bem, parece que Descartes aqui está falando exatamente o contrário do que ele vai dizer depois. Parece que ele está dizendo o seguinte: ó, tem a dúvida da imaginação, tem a dúvida dos sentidos e escapou a física e escapou a matemática. Se a gente não está falando de ideias claras distintas aqui, tá? Se a primeira meditação não tem nada a ver com ideias claras distintas. Se não tem,
Descartes parece estar dizendo escapou esse gênero de coisas, que parece ser a natureza corpórea em comum, que é o objeto da física, e todo o seu desdobramento, né, extensão, figura, etc., e a quantidade, ou grandeza, todos os seus desdobramentos, que é o objeto da matemática. Escapou a dúvida. Bom, parece que escapou. Se parece que escapou, a gente... Descartes levanta a expectativa de que ele vai, então, introduzir uma razão agora para duvidar. E agora não seria só da matemática, seria tanto da física quanto da matemática. Ele agora introduziria uma nova razão para duvidar. Não é isso que Descartes faz. Imediatamente depois dele dizer o que escapa, ele introduz a seguinte frase. Partindo disso, não seria talvez incorreto concluir que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras disciplinas que dependem de consideração das coisas compostas são, na verdade, duvidosas, ao passo que a aritmética, a geometria e outras desse modo, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, contêm algo de certo e fora de dúvida, pois não parece possível que verdades tão manifestas incorram na suspeita de falsidades ou incertezas. Bem, essa passagem é sempre, ou quase, pelo menos assim, pelos grandes comentadores de Descartes, lidos como se Descartes estivesse introduzindo aqui uma diferença entre a física, por um lado, e a matemática, por outro lado. A física seria dubitável, a matemática seria indubitável. O que vai contra o que ele teria dito antes, se você interpreta que o que ele está dizendo antes diz respeito ao conhecimento, como é dito, como é considerado pelos escolásticos. Segundo aquela leitura, os parágrafos anteriores dizem tanto a física quanto a matemática parecem escapar. Ele iria me dar uma razão para duvidar delas duas, não me deu. O que ele me deu foi uma distinção. Mas eu chamo a atenção, Descartes, aqui, ele introduz essa distinção da matemática e da física, baseada na dubitabilidade da física e da indubitabilidade da matemática, com termos hesitantes. Tá? Ele usa talvez e ele usa parece. Tá? Ele aqui não está parece, afirmando que essa distinção é verdadeira. Ele está dizendo, olha, parece que é isso. E aí a minha tese é, parece, mas não é. Tá? Justamente aquilo que ele estava dizendo antes, que é, bom, isso aqui escapou. O que ele vai mostrar depois é que, na verdade, não escapou. O que o Deus enganador faz é ressaltar que tanto a física quanto a matemática são colocadas em questão no momento em que os cientistas estão colocados em questão. Então, ele aqui introduz o que seria essa distinção entre a física e a matemática, o que, segundo a minha leitura, é um equívoco, aparentemente, uma inclinação a ter esse equívoco, dado que eu tinha falado, dado que a dúvida anterior era uma dúvida sobre objetos compostos, então você poderia incorrer nesse equívoco de achar que, bom, então o que faz com que uma seja dubitável e a outra não, é que uma é de objetos compostos e a outra não. Então, uma é dubitável e a outra não. Mas parece que, então, o que Descartes faz, quando ele introduz o Deus enganador, é juntar de novo a física e a matemática. Ele diz, pelo recurso do Deus enganador, ele diz o seguinte, de onde eu sei que ele, Deus, não tenha feito que não haja de todo terra alguma, céu algum, coisa extensa alguma, figura alguma, grandeza alguma, isto é, não coisas singulares percebidas pelo sensível, nem imagens sensíveis, mas nenhuma, tá? Isto é, aquilo que há de comum a qualquer coisa que se pudesse chamar de terra, que pudesse chamar de céu, isto é, os universais, tá? Aquilo que seria universal em qualquer terra, em qualquer céu, em qualquer... portanto, o objeto da física, e tampouco grandeza, tá? E também ele introduz aqui a grandeza, então, o objeto da matemática. Então, aqui parece que ele está introduzindo os universais, terra alguma, céu algum, coisa alguma, portanto, universais que dizem respeito àquilo que é comum a qualquer coisa que possa existir, e a matemática, que seria a grandeza. Então, pode ser que Deus tenha feito com que não haja nem os universais e nem as formas quantitativas, e que, no entanto, todas elas não me pareçam existir diferentemente de como me parece agora. Bem, então, qual é a minha tentativa de explicar a função do Deus enganador? Não é a de introduzir uma nova razão de duvidar,
mas é simplesmente ressaltar o fato de que qualquer terra, qualquer céu, qualquer que seja a ideia que eu tenha de mundo externo, e qualquer que seja a ideia que eu tenho de uma forma quantitativa, já está colocada em questão no momento em que foram colocadas em questão as coisas a partir da imaginação e a partir do sensível. Se parece que a física escapou, parece também que a matemática escapou. Se a física não escapou, então a matemática também não escapou, porque todas elas, todas as ciências, são constituídas por esse modelo abstrativo que tem sua origem necessariamente de sentidos. Então, esse seria o primeiro problema que eu gostaria de discutir, que surge a partir dessa interpretação de que a matemática colocada em questão na primeira legislação é a matemática escolástica. O segundo problema que surge é com relação ao qual seria, então, a função da prova de Deus veraz. Se o Deus enganador não põe em questão se o Deus enganador não põe em questão as ideias claras e distintas, e se o Deus enganador, na verdade, não põe em questão coisa nenhuma, ele só ressalta que alguma coisa está colocada em questão já desde sempre, qual seria a função de um Deus veraz, se não a de eliminar uma razão de duvidar? A minha ideia é que a prova da essência de Deus nas meditações tem uma dupla função, tá? Ela tem uma função que diz respeito à estrutura dela e tem uma função que diz respeito à conclusão dela. A função que diz respeito à estrutura dela é a mesma função que o cogito tem. O cogito, por ser a primeira ideia clara e distinta, tem a função de exibir um padrão de conhecimento, mas de conhecimento imediato, de conhecimento disso que me é diretamente dado, imediatamente dado, que é como é o conhecimento do código. O código é um padrão nesse sentido, porque ele é a primeira ideia clara e distinta, que é indubitável, e por ser indubitável, segundo a minha leitura, é suficiente para ser conhecimento. Não haveria, portanto, essa ideia da passagem do indubitável para a verdade, mas isso é outra questão. Mas, a princípio, então, a função do código é exibir um modelo de conhecimento intuitivo, que Descartes chama nas regras de intuitivo, e a prova da essência de Deus, pela estrutura dela, teria a função de exibir um modelo de conhecimento complexo, não mais o conhecimento que é diretamente dado, mas o conhecimento que é dado por etapas. Como a ideia de Deus é a ideia mais clara e distinta, a prova da essência de Deus é a prova mais clara e distinta, e, portanto, ela é um padrão de provas claras e distintas. Tá? É um padrão. Não que as ideias claras e distintas sejam garantidamente verdadeiras, como elas não foram colocadas em questão, elas também não são garantidas. Tá? Mas elas são o que tem melhor credencial, porque não é dubitável. Tá? E por que não é dubitável? Porque não depende dos sentidos. E o que é dubitável depende dos sentidos. Então, as ideias claras e distintas que dependem só da razão não são dubitáveis, não são garantidamente verdadeiras, mas têm boas credenciais, na medida em que, justamente, não são dubitáveis. Então, o que a prova da essência de Deus, na sua estrutura, mostraria? Que há um modelo a ser seguido, que é esse modelo de prova clara e distinta. Esse é um modelo que tem boas credenciais para ser conhecimento. Então, essa é uma primeira função da prova da essência de Deus. A segunda função da prova da essência de Deus diria respeito à própria conclusão da prova, que é a existência de Deus. E não só a existência de Deus, como de Deus veraz na quarta meditação. O que significa dizer que o conteúdo dessa... O que eu quero dizer quando eu digo que o conteúdo da prova, a conclusão da prova, tem uma função? A minha ideia é que essa conclusão da prova, que Deus existe, que ele é veraz, tem a função não de garantir ideias claras e distintas, que essas não foram colocadas em questão, mas de garantir as ideias oriundas, algumas ideias oriundas dos sentidos que foram colocadas em questão como um todo na primeira meditação. Então, Descartes, na sexta meditação, vai usar a existência de Deus, a conclusão da prova da existência de Deus, portanto, a existência de Deus e a veracidade desse, para garantir conhecimentos obscuros e confusos e dubitáveis. Tá? O conhecimento dado pelas sensações e pela inclinação natural continua sendo um conhecimento constituído por ideias obscuras e confusas, no entanto, garantidas por Deus. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos do que Descartes diz na sexta meditação, usando justamente
Deus, um Deus existente, para garantir esse tipo de conhecimento. Na prova da existência das coisas externas, Descartes diz o seguinte: encontra-se em mim certa faculdade passiva de sentir, isto é, de receber e conhecer as ideias das coisas sensíveis. Ora, não sendo Deus, de modo algum, enganador, é muito patente que ele não me envie essas ideias imediatamente por si mesmo, nem também por intermédio de alguma criatura. Pois não tendo Deus me dado nenhuma faculdade para conhecer que isso seja assim, mas, ao contrário, uma fortíssima inclinação para crer que elas, as sensações, me são enviadas pelas coisas corporais, ou partem delas, não vejo como se poderia desculpá-lo de embaimento, se com efeito essas ideias partissem de outras causas que não coisas corpóreas. E, portanto, é preciso confessar que há coisas corpóreas que existem. Isto é, Deus, no caso da prova da existência de Deus, a prova da existência das coisas corpóreas, garante uma inclinação natural da união corporal, uma inclinação natural que eu tenho a partir das minhas sensações, tá? Que são obscuras e confusas, que, no entanto, elas me levam à crença de que existem as coisas. Se Deus não é enganador, essas coisas existem. Essa é uma primeira garantia de Deus, que não tem relação com ideias claras distintas, mas sim com ideias obscuras e confusas. Uma outra com relação à união corporal, eu acho. Primeiramente, não há dúvida de que tudo que a natureza me ensina contém alguma verdade. Por minha natureza, em particular, não entendo outra coisa senão a complexão ou o conjunto de todas as coisas que Deus me deu. Tá? Então, de novo, Deus está garantindo o que essa natureza me dá. A natureza me ensina uma coisa que é verdadeira porque foi Deus que me deu. Tá? Ora, nada há que essa natureza me ensine mais expressamente, nem de modo mais sensível do que o fato de que tem um corpo, que está mal disposto quando sinto dor, que tem necessidade de comer ou de beber, quando não dá. Então, de novo, aqui Deus garante um conhecimento, que, no entanto, não é um conhecimento claro e distinto, e é um conhecimento que vem a partir do sensível, tá? Da minha natureza, que é unida a um corpo e alma, que é criada por Deus e, portanto, garantidamente fonte de algum conhecimento, desse, em especial, ele é garantido por Deus. Um outro conhecimento, também ensinado pela natureza, que também foi criado, que é garantido porque foi criado por Deus, a natureza me ensina também, por essas sensações de dor, sede, etc., que não estou meramente alojado em meu corpo como um piloto em seu navio, mas que estou conjugado muito estreitamente e de tal forma confundido e misturado que componho com ele um único todo. Então, a natureza me ensina não só que eu tenho um corpo, mas também que eu estou misturado a esse corpo. De novo, é um conhecimento dado pelos sentidos, é um conhecimento, pelo menos originado nos sentidos, obscuro, confuso, que precisa, esse sim, da garantia de Deus, porque foi colocado em questão na primeira meditação, na medida que todo conhecimento que depende dos sentidos foi colocado em questão. Agora, há ainda um outro problema, que eu vou falar rapidamente para não esgotá-los, que diz respeito a essa ideia. Essa ideia não, é uma coisa que existe, tem muitos textos de Descartes, em que Descartes diz que é preciso conhecer a existência de Deus para que você verdadeiramente conheça. De modo diferente, Descartes diz, expressa essa mesma ideia. O conhecimento só é conhecimento depois que eu conheço a existência de Deus. Bom, por um lado, eu diria que, claro, Descartes tem que dizer isso, porque o que ele está dizendo é que a prova da existência de Deus, na sua estrutura, mostra o que garante que eu chegue a algum conhecimento, que eu tenho essa estrutura baseada no que ocorre na ideia clara e distinta. Então, eu preciso conhecer, na prova da existência de Deus, então eu preciso conhecer a prova da existência de Deus para eu ter um padrão de como se dá o conhecimento, que não é imediatamente dado, o que é imediatamente dado eu não preciso, porque ele não é dubitável. E, além disso, bom, então, esse por um lado, de fato, Descartes dizer que o conhecimento depende da prova da existência de Deus não significa da existência de Deus. Pode ser que dependa apenas da estrutura da prova, apenas que eu tenha conhecimento da estrutura, de tal forma que eu possa me basear nessa estrutura para ter conhecimento. Por outro lado, essa tese de que é preciso conhecer Deus para ter conhecimento se baseia num texto
emblemático, que é o texto ainda da terceira meditação, onde Descartes, de certa forma, parece falar da necessidade da prova da existência de Deus. E esse trecho emblemático tem um problema sério de tradução, né? Na versão latina aparece de um jeito, na versão original aparece de um jeito, na versão francesa aparece de outro jeito. E é claro, Descartes autorizou a versão francesa. Se ele leu, é uma outra questão, tá? Isso ninguém sabe. Ele autorizou. Mas tem aí um problema, tá? Tem duas versões e as versões dizem coisas diferentes. Tá? Então, a primeira, vou ler aqui o texto original em latim. No texto original em latim, Descartes diz o seguinte: como não tenho por certa nenhuma ocasião de julgar que há um Deus enganador, pois até agora não sei sequer de modo suficiente se há algum Deus, a razão de duvidar que depende só dessa opinião é muito frágil, por assim dizer, metafísica. Mas, para eliminar ela também, tão logo a ocasião se apresente, devo examinar se há um Deus, e havendo, se pode ser enganador, pois na ignorância disso, não parece que eu possa jamais estar completamente certo de nenhuma outra coisa. Tá? Eu grifo esse nenhuma outra coisa, porque essa expressão é substituída na versão francesa, e o outra é omitido. Segundo essa versão latim, parece que isso vem imediatamente depois de Descartes ter mostrado que as ideias claras distintas são indubitáveis. Tá? Imediatamente depois daquela polêmica que eu mostrei lá no parágrafo, que seria do parágrafo 5. Então, quando Descartes diz eu não posso estar completamente certo de nenhuma outra coisa, ele parece estar exatamente se referindo a isso. Eu não posso estar inteiramente certo de nenhuma coisa que não seja as que são dadas por ideias claras distintas, já que essas são indubitáveis, já que essas, portanto, eu estou certo. Mas eu não posso estar certo das outras coisas que não são dadas por ideias claras distintas. Então, é importante que Descartes tenha dito nenhuma outra coisa, porque é logo depois de ele ter dito que as indubitáveis são as claras distintas. Na versão francesa, isso é omitido, e ele diz o seguinte: posto que não tem nenhuma razão de acreditar que haja algum Deus, posto que não tem nenhuma razão para acreditar que haja algum Deus que seja enganador, e mesmo que não tenha ainda considerado aquelas que provam que há um Deus, a razão de duvidar que somente dessa opinião é bem frágil e, por assim dizer, metafísica. Mas, a fim de poder afastá-lo inteiramente, devo examinar se há um Deus, tão logo a ocasião se apresente. E se achar que existe um, devo também examinar se ele pode ser enganador. E agora vem. Pois sem o conhecimento dessas duas verdades, da existência de Deus e Deus é veraz, não vejo como possa jamais estar certo de coisa alguma. Bom, claro, dessa versão francesa, conclui-se, só é possível conhecer se eu conheço a existência de Deus, porque, diz a leitura tradicional, porque a existência de Deus me garante que as ideias claras e distintas são verdadeiras. Tá? Se eu não conheço Deus, eu posso até ter uma ideia clara e distinta, mas eu não tenho a garantia de que elas são verdadeiras. Segundo a leitura latina que eu estou interpretando, Descartes não precisa de uma garantia das ideias claras e distintas, não há garantia de conhecimento propriamente dito. O que há é, se você segue esse princípio racional de conhecimento, você tem o que é indubitável, e o que é indubitável é melhor. Bom, tem as melhores credenciais para ser verdadeiro. O melhor candidato para que você tenha conhecimento verdadeiro é a razão, porque ela é indubitável. Ainda assim, você tem algum conhecimento verdadeiro que é garantido por Deus. É dubitável, mas é garantido por Deus. Por isso, você precisa da prova da existência de Deus para garantir esse conhecimento que é dubitável. Aquele outro, você não precisa. Agora, nenhum deles é do ponto de vista de Deus. Quer dizer, nenhum deles garante que você conheça o mundo como Deus criou. Quer dizer, isso agora não está dito aí, mas é só porque tudo isso que eu estou falando está na esteira dessa tese de que Descartes faz essa separação, esse abismo entre o que Deus criou e o que o homem conhece. O que você conhece não é garantido no sentido de que você conhece o mundo de Deus. Ele é garantido no sentido de que você conhece o que os homens podem conhecer e não é garantido no sentido de infalível. Tá? Ele é totalmente falível, mas justamente ele é aquilo que tem melhores credenciais. Ou bem ele é garantido por Deus, dessa forma, ele garante uma inclinação natural, mas não que seja o conhecimento absoluto, ou bem ele é dado por ideias indubitáveis, claras e distintas. Bom, era isso. Espero ter sido clara e rápida. Eu vou tirar aqui.
Bom, gente, então, obrigado, Etel, pela exposição. Acho que agora nós podemos, né, passar as perguntas. Vou aqui por ordem de que ele levantou a mão primeira, tá? Vou deixar com o Wendel. E o próximo é o Bruno. Quem quiser fazer pergunta, gente, tem o recurso de levantar a mão aqui no Meet. Levante a mão que aí a gente segue a ordem certinho, tá bom? Então, Wendel, vou abrir Dá para a pergunta ouvir para bem você. minha voz? Dá para ouvir? Sim. Ah, tá. Obrigado. Uma coisa que eu tenho, assim, que não me ficou muito clara na exposição da professora, porque, pelo menos na leitura que eu tenho do argumento do Deus enganador, é que ele direciona a dúvida à faculdade, né? Às nossas faculdades, né? Aí lança a questão até que ponto, né, a gente pode pensar a perfeição, a imperfeição das nossas faculdades, porque isso depende de Deus, que é quem criou as nossas faculdades, né? Se Deus criou aí vem até depois não nesse parágrafo, né, mas no próximo, estou de cabeça aqui, devia ter pego a passagem, mas ele vai falar, se fosse outra coisa que não fosse Deus que tivesse criado nossas faculdades, a gente seria menos perfeito, né? E se essa coisa fosse menos perfeita ainda, menos perfeito a gente seria de tal modo que a gente também não ia ter garantias em relação a essas percepções, né, claras e distintas, né? Aí eu acho que vem um problema da garantia que a senhora coloca, mas não... se eu ouvi mal sua exposição, me desculpe, mas eu não vi esse problema com referente não só a faculdade da acessibilidade, mas a própria razão, né? Que se Deus criou a minha razão, ele criou para ser perfeita ou de modo imperfeito, né? Porque se for totalmente perfeito, então as ideias claras e distintas também não estariam garantidas nesse sentido, né? Mais ou menos essa é a minha questão. Eu queria que a professora comentasse um pouco desse problema. Tá bom, obrigada pela questão, bem interessante. Então, o fato de você considerar que a dúvida do examinador se aplica a faculdades ainda não pré-estabelece que essa faculdade seja a faculdade da razão que produz ideias claras e distintas. Então, pode ser justamente a faculdade da sensibilidade, que produz ideias oriundas dos sentidos. Então, não é isso, pelo menos, que pode me convencer que ele está falando de ideias claras e distintas. Tá? Me parece que o que mais chega próximo a essa interpretação de que Descartes está falando das ideias claras e distintas é o fato de que Descartes está falando da matemática. Então, a matemática aparece como um exemplo das ideias claras e distintas e, se ela é um exemplo das ideias claras e distintas, a dúvida seria com relação à faculdade da razão que me produz ideias claras e distintas. Mas o problema justamente é você provar que ele está falando dessa matemática, que é constituída de ideias claras e distintas, se o tempo todo ele está falando que ele só vai colocar em questão conhecimentos que foram oriundos dos sentidos. Toda vez que ele explica a dúvida, ele não menciona ideias claras e distintas, e, ao contrário, menciona sempre os sentidos. Então, mesmo que Deus enganador diga respeito às faculdades, à faculdade, ele parece estar dizendo respeito à faculdade que me dá ideias sensíveis. Isso é uma coisa. A outra coisa que você diz é, bom, Deus pode ter criado faculdades imperfeitas. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida que, em seu gênero, elas são perfeitas, mas que, de alguma forma, elas não são perfeitas como as de Deus. Do contrário, você seria Deus. Né? Se Deus é puro entendimento, e ele te dá faculdades da razão, que são todas perfeitas, né? Perfeitas no sentido absoluto, então você é Deus. Né? As suas faculdades são imperfeitas mesmo. O entendimento é imperfeito, isto é, ele tem ideias claras e distintas e tem ideias obscuras e confusas e não tem todas as ideias que Deus tem. Ele é bastante imperfeito, na verdade. Embora ele tenha essa possibilidade de distinguir, não só a possibilidade, ele tem essa necessidade de fazer distinções e de conhecer. Mas, exatamente por ser imperfeito, ele
não vai conhecer tudo. E o que conhecer, você nunca vai ter certeza se você está conhecendo o mundo de Deus ou não. Você não tem como saber. O que você tem são coisas indubitáveis que você vai cada vez refinando mais e tornando mais plausível, mas você não sabe se, de fato, elas são correspondentes ao mundo de Deus, porque você não tem acesso a isso. Mas, quer dizer, eu não vejo problema em dizer que Deus nos criou imperfeito. Ele realmente nos criou imperfeito. Senão a gente seria Deus, só tem um Deus. Embora ela seja perfeita em seu gênero. A faculdade do entendimento, ela é criada para conceber. Então, nesse sentido, ela é perfeita, ela concebe. Mas ela concebe claro e distintamente, concebe obscuro e confusamente, tem coisas que ela não concebe, mas ela concebe. Então, a faculdade dela, a faculdade está perfeita no seu gênero. A faculdade da vontade é perfeita no seu gênero. Por quê? Porque ela escolhe. Ainda que, quando você é plenamente livre, você não tenha propriamente uma escolha, no sentido de escolha entre dois opostos, ela escolhe porque ela é autodeterminada, ela não depende de nada externo. Ela também é perfeita em seu gênero. Apesar disso, ela é imperfeita. Ela é perfeita em seu gênero, mas ela não é perfeita como Deus. Como Deus, como a de Deus. Eu não sei se eu te respondi. Esse rostinho ainda Na de verdade, indagação. veio muito. Mas na verdade eu não ia ter tempo para formular tudo aqui. A gente tem muita gente na fila, tá bom? Mas Tá bom. uma oportunidade a gente vai ter. Tá bom. Bruno Moreira. Escreve um e-mail, Wendel. Escreve um e-mail para correspondência. Isso é legal. Tá bom. Com passagem fica melhor. Boa noite. Bom, vou fazer aqui a minha pergunta, mas eu já peço desculpas caso eu não entendi alguma coisa, porque foram muitas formas novas de ver, né, a teoria de Descartes, e, nossa, eu fiquei, assim, praticamente suspendi meu juízo, assim, quase preciso de uma moral provisória, porque são muitas coisas novas, né? Mas eu fiquei com uma questão que é se Descartes coloca em dúvida a matemática da escolástica, a matemática do Descartes, ele recicla essa matemática da escolástica, ou ele vai criar uma matemática do zero que ela realmente é indubitável e talvez ela não precise dos sentidos, ou se ele cria uma matemática dele, ela ainda precisa dos sentidos? Essa é a minha questão. Muito boa questão. Então, bom, se tem alguma coisa que você não entendeu, eu que peço desculpa, porque significa que eu não fui claro o suficiente. Mas, em todo caso, eu vim aqui para confundir, como diz o Tom Zé. Então, eu acho que eu fiz a minha função. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando eu falo que a matemática foi colocada em questão, que é a matemática escolástica que foi colocada em questão e não a matemática cartesiana, não é que há maneiras diferentes de se fazer matemática. 2 mais 2 é igual a 5 na matemática cartesiana e na matemática escolástica. O triângulo tem, sei lá, soma interna dos ângulos 180 graus na matemática cartesiana e na matemática escolástica. O que está em questão aqui é o modelo de conhecimento, tá? É a concepção de conhecimento. A concepção de conhecimento que o escolástico tem é uma concepção segundo a qual todo objeto de conhecimento surge dos sentidos. De tal forma que eu posso conhecer os universais a partir dos sentidos e eu posso conhecer o objeto da matemática, as quantidades, a partir dos sentidos. A concepção de conhecimento dada por Descartes, me parece, é mais complexa. Por um lado, você tem um conhecimento que é dado por ideias claras distintas, por exemplo, o conhecimento da matemática, que você tem um conhecimento direto de naturezas verdadeiras e imutáveis, que independem da existência de coisas, é bem diferente da concepção tomista, para quem a matemática, a forma quantitativa, existe nas coisas sensíveis. Você não pode falar de quantidade se você não fala de existência de coisas existentes. No caso da matemática cartesiana, você não precisa de coisas existentes. Fazer matemática é conhecer naturezas verdadeiras e imutáveis a partir de ideias claras distintas.
Assim como o conhecimento metafísico, para Descartes, também ele independe dos sentidos. Você conhece metafísica por ideias puras da razão, claras e distintas, etc. Mas tem outros conhecimentos para Descartes que não dependem de ideias claras e distintas. Na verdade, a razão está banida desse conhecimento. O conhecimento do mundo, da essência do mundo externo, o conhecimento da união corpo e alma, o conhecimento da mistura entre corpo e alma, não é um conhecimento fornecido pela razão. Portanto, não é um conhecimento fornecido pela razão pura. Claro que pela razão sempre é, toda a ideia é dada pela razão. Mas não é pela razão pura. Isso significa que o conhecimento para Descartes, o conhecimento completo, isso que ele chama de conhecimento completo, isso é uma outra questão, envolve tanto ideias claras e distintas quanto ideias obscuras e confusas. Mas voltando à sua questão, o que eu estou querendo dizer é que é o modelo de conhecimento. Na verdade, a questão de Descartes é epistêmica, é como é possível conhecer. Tá? Segundo a escolástica, a matemática, só é possível fazer matemática, só é possível ter conhecimento matemático, segundo o modelo de abstração. Portanto, é preciso que as coisas existam e é preciso que eu conheça a partir de uma abstração. Segundo o modelo cartesiano, eu posso fazer matemática mesmo que as coisas não existam. Portanto, o modelo cognitivo é outro. Eu conheço, por ideias claras e distintas, naturezas verdadeiras e imutáveis. Isso não implica em resultados matemáticos diferentes. Isso só implica em modelos de conhecimento, em como eu explico que é possível o conhecimento. É só isso que está em questão, e não a matemática, sim, as conclusões matemáticas, tá? Mas sim como eu explico que eu chego a essas conclusões. Por isso é uma questão epistêmica, como é possível o conhecimento matemático. Segundo a escolástica, o conhecimento matemático é possível porque existem coisas, e eu faço o processo abstrativo. Como é possível o conhecimento matemático para Descartes? Porque os objetos matemáticos são naturezas verdadeiras e imutáveis e eu posso conhecer por ideias puras da razão. Então é isso. Não sei se eu esclareci. Não, esclareceu, assim, era um ponto que eu queria chegar, assim, nesse do conhecimento, para ver se continuava dessa forma ainda, assim, para Descartes. Ah, tá, continua. Entendeu? Então, tá bom, então. A matemática continua sendo a mesma. 2 mais 2 é igual a 4. Desde há muito tempo. Continua sendo. Tá bom, obrigado. Viu? Luiz. Professora Eto, primeiro, parabéns pela apresentação. E fiquei muito bravo de você ter colocado mais uma dúvida para eu ter que trabalhar nos meus estudos. Né? Isso que é gostoso da filosofia, né? Agora tem algo a mais para levar em consideração aqui na minha pesquisa. Muito obrigado. Mas a minha pergunta à senhora é a seguinte: como que a senhora entende, dentro dessa perspectiva que a senhora apresenta, se o Descartes, nos argumentos anteriores do Deus enganador, até o argumento do sonho, se ele tinha solapado já tudo aquilo que vinha dos sentidos, né, com os argumentos do correio dos sentidos, depois com o argumento dos sonhos, ele tira toda a realidade sensível possível, né? Ele extrai. Como, então, nesse próximo movimento, que é do movimento do Deus enganador, ele retomaria essa questão dos sentidos, sendo que ele já tinha excluído isso nos dois argumentos anteriores? Essa é uma primeira questão. Porque eu tendo, né, a entender como a matemática que ele coloca em dúvida como uma matemática, aquela matemática que sobressai ao argumento dos sonhos, não como uma matemática sensível, mas uma matemática oriunda das ideias inatas. Né? E aí, posto isso, queria a sua opinião a respeito disso, porque na quinta meditação ele faz um esforço de demonstrar a veracidade dessa matemática. Me parece que todas as meditações posteriores à primeira, ele vai retomando cada argumento que ele colocou em dúvida e recuperando. E ele não tenta recuperar a matemática dos escolásticos, a veracidade dessa matemática sensível que ele colocou em dúvida. Mas ele tenta, na quinta meditação, recuperar a matemática, o que, na minha percepção, na minha ótica, parece ser aquela matemática inata que ele colocou em dúvida. E, ao mostrar que Deus é veraz, essa matemática, ele garante que ela, como a senhora bem colocou, não só é verdadeira enquanto estou consciente dela, mas ela é verdadeira também quando dela não estou consciente.
Então, eu gostaria de poder ver mais esses argumentos em face dessas perguntas. Ok, obrigada, Luiz. Ótimas questões, de novo. Então, a primeira pergunta, eu achei que tinha me dirigido a ela na exposição, mas, em todo caso, a primeira pergunta é o seguinte: se eu acho, veja se eu estou correta com o que você está perguntando, se as etapas anteriores ao Deus enganador dizem respeito aos sentidos, coloca em questão todo o conhecimento originado nos sentidos, e se a matemática que está sendo colocada em questão é aquela que depende dos sentidos, para que o Deus enganador? Exatamente, o Deus enganador seria supérfluo se a gente interpretasse o Deus enganador como uma nova razão para duvidar. Mas justamente o que eu estou tentando defender é que Deus enganador não é uma nova razão para duvidar. Ele não está colocando em questão mais nada além do que já foi colocado em questão. Ele é supérfluo nesse sentido. E por isso, no discurso sobre o método, não há o Deus enganador. Mas, qual é a função dele aqui nas meditações? Me parece corrigir um equívoco. Você naturalmente pensaria, por que a imaginação colocou em questão as coisas compostas, o conhecimento de coisas compostas? Você poderia pensar que a física está colocada em questão e a matemática não, porque a matemática de coisas simples e a física não. Mas o que Descartes parece mostrar é o seguinte: não, olha só, no momento que você põe em questão a física, ou bem, a física e a matemática escapam, tá? E aí você tem que dar uma razão para duvidar da física e da matemática, porque o que está se tratando aqui não é de ideias claras distintas, supõe que você tenha aceito isso, né? Então, ou a física e a matemática são colocadas em questão, ou, se a física foi colocada em questão, a matemática também foi, porque todas elas dependem dos sentidos, e uma vez arruinados os alicerces, o edifício está colocado em questão. Então, a minha ideia é que o Deus enganador, ele não tem a função de introduzir uma nova razão para duvidar, ele tem a função apenas de corrigir esse equívoco, de achar que a física se distingue da matemática porque a física é dubitável quando se duvida dos sentidos, e a matemática não. Na verdade, ou ambas escapam, ou ambas são colocadas em questão pela mesma razão de duvidar. Então, essa é a resposta que eu daria à primeira questão. A segunda questão, pelo menos eu interpretei assim, é qual é a importância, então, da quinta meditação. Por que Descartes introduz a quinta meditação e vai falar da matemática, segundo ele consegue? Bom, então, a minha ideia é o seguinte: o movimento geral das meditações, me parece, é o seguinte: na primeira meditação, Descartes pretende minar a confiança que você tem nesse modelo aristotélico de conhecimento, no modelo abstrativo de conhecimento, segundo o qual todo conhecimento depende de uma origem nos sentidos. A partir dali, dessa desconfiança que ele introduz, ele começa a introduzir teses positivas do que ele próprio defende. Então, uma primeira coisa é mostrar que existem conhecimentos que não dependem dos sentidos. Por exemplo, o conhecimento da alma. Então, eu gosto. Depois ele continua e diz: olha, agora, além do conhecimento da alma, tem um outro conhecimento que também não depende dos sentidos, que também é o conhecimento de algo imaterial, que é a Deus. Tá? Eu conheço Deus, diferentemente da escolástica. Para Descartes, eu conheço Deus independentemente de qualquer coisa ser dada aos sentidos. Eu não tenho que conhecer o mundo para conhecer por negação, por causalidade, por transcendência, conhecer Deus. Eu posso conhecer Deus por uma ideia clara e distinta, assim como eu conheci a alma por uma ideia clara e distinta, sendo que a de Deus ela passa por etapas e a da alma é imediatamente dada. Bom, depois disso, ele meio que interrompe, parece, esse movimento de ir mostrando o que ele conhece, independentemente dos sentidos, fala da liberdade, fala do erro, e volta, na quinta meditação, a falar de conhecimentos que são dados independentemente dos sentidos. Então, que é o conhecimento da matemática. Então, o que eu acho que Descartes está fazendo, nessas meditações onde ele fala do conhecimento da alma, o conhecimento de Deus e o conhecimento da matemática, é introduzindo o que ele positivamente... uma contradição positiva com relação aos escolásticos. Se os escolásticos dizem que conhecem a alma independentemente dos sentidos, porque eu preciso conhecer o retorno ao fantasma, nesse processo de abstração, conhecer a alma para um escolástico é conhecer, nesse modelo abstrativo, conhecer que o eu assume a forma inteligível das coisas, o que significa você ter passado por todo esse processo de abstração, portanto, depende dos sentidos.
Conhecer Deus, para essa escolástica também, depende de você ter sido afetado pelo mundo, de você ter sido sensivelmente afetado pelo mundo, e aí você pode conhecer Deus. E conhecer a matemática, segundo esses escolásticos, também você só conhece porque as coisas matemáticas existem no mundo, então você só conhece também a partir de uma abstração dos sentidos, do que é dado pelos sentidos. Então, quando Descartes introduz a matemática, ele está nesse mesmo movimento. Eu conheço a alma sem depender dos sentidos, eu conheço Deus sem depender dos sentidos, e eu conheço o mundo, a essência do mundo, que é a matemática, eu conheço a matemática sem depender dos sentidos. Depois ele ainda vai falar que essa matemática é a essência do mundo. Mas, então, o que eu acho a importância da quinta meditação, antes de mais nada, é que ela mostra mais um conhecimento, além do conhecimento de Deus, do conhecimento da alma, mais um conhecimento que é possível, independentemente dos sentidos, em contraponto à tese escolástica de que todo conhecimento depende de um conhecimento sensível. Então, a importância que eu daria da quinta meditação é a mesma da segunda, do Costo, e a mesma da alma, da essência do mundo e da liberdade também, que ele vai dar na quarta meditação. Então, é a mesma. É simplesmente mostrar que você conhece, por ideias claras e distintas, aquilo que a metafísica conhece, não independentemente dos sentidos. Obrigado, professora, pela resposta. Aqui só me resta uma última dúvida em relação à física e à matemática, porque me parece que o Descartes coloca como ideias inatas essas questões, quando ele coloca ciências da natureza, ele está colocando também a física, né? Ele vai dizer que as ideias compostas são unidas nos sentidos, mas aquelas das matemáticas, aquela que lida da extensão, da geometria, da aritmética, de outras ciências naturais, no qual se inclui a física, elas estão de forma inata, de forma clara e distinta, né? Então, eu só não entendi essa separação que você coloca entre física e como se a física, para Descartes, não tivesse uma condição de uma ideia clara e distinta na física para ele. Não, mas eu não disse isso, não. Dessa forma, posso ter entendido equivocado. Não, eu estava dizendo que a distinção entre física e matemática é uma distinção escolástica, não cartesiana. Por isso mesmo, a primeira meditação diz respeito até ao modelo cognitivo escolástico. Tá? Então, são os escolásticos que dizem que a física produz os universais, o objeto da física é a produção abstrativa dos universais, e a matemática, o objeto da matemática é a produção abstrativa da forma quantitativa. Tá? Agora, então, essa distinção é uma distinção na escolástica. Entendi. Por outro lado, as ideias claras distintas, as ideias inatas em Descartes, tem muito problema. Isso assim, eu passaria o dia falando sobre o que são as ideias inatas em Descartes, porque, por um lado, essas ideias inatas são ideias da física, ideias da matemática, etc., portanto, ideias com certos conteúdos. Por outro lado, as ideias inatas são apenas, como é para Leibniz, apenas essas ideias que podem ser produzidas pela razão pura, mas não que elas estejam lá já prontas. Oi? São como germes, que estão lá. Eu não sei o que é geles. Germes. Germes. Mais do que... são disposições, você tem disposições. Isso. E mais ainda, Descartes, na conversação com o Bullmann, ele diz que toda ideia é inata. E aí ferra tudo. Aí você tem que meio que entender o que Descartes está dizendo com isso. Porque aí não são só... Bom, as ideias fictícias, por exemplo, seriam ideias inatas? As ideias, não sei, são ideias claras e distintas, mas são inatas? Toda ideia clara e distinta é uma ideia inata? Parece que não. Na quinta meditação, as ideias fictícias são claras e distintas, mas não são inatas, parece. Mas, por outro lado, ele diz para o Bullmann que todas as ideias são inatas. Se ideias inatas são apenas expressa apenas essa capacidade de produzir ideias independentemente dos sentidos, talvez todas as ideias sejam inatas nesse sentido. Enfim, eu não sei. Eu acho que ideias inatas é uma coisa a se pensar, que eu não quero me comprometer, mas quero chamar a atenção para o fato de que não é tão claro o que é uma ideia inata para Descartes. Né? Ok, professor, obrigado. Nada.
Bom, temos mais duas perguntas, e temos pouco tempo, então acho que eu vou encerrar as perguntas por aqui, porque pelo tempo de resposta eu acho que não está dando, vai bater muito o nosso teto. Então vou passar para o Enéas, e depois tem uma pergunta aqui no chat do Rafael Teruel, aí eu passo para ele. O professor José Maia Neto, ele tinha levantado a mão, só que eu acho que tinha caído. Oi, eu vou ser bem breve. Só que... Enéas, não estou conseguindo te ouvir, está fazendo um barulho. Com o microfone aberto, por favor, fechar. Eu vou ser bem breve, eu vou tentar ser bem breve. Primeiro de tudo, eu quero te parabenizar, como eu faço sempre, pela sua engenhosidade. Você é uma engenheira da história da filosofia. Você pega uma tese paradoxal não no sentido pejorativo de contraditória, mas paralela à doxa, paralela à opinião vigente, né? Fora do senso comum. Você pega uma tese fora do senso comum para interpretar um texto, e aí você consegue deduzir a partir dali uma série de consequências completamente lógicas que dá conta do texto inteiro a partir da sua premissa. A ponto do Fábio chegar aqui e dizer que tem que suspender meu juízo. Eu te parabenizo por isso. A questão é se concordamos ou não com as conclusões. É a maestria com que você trabalha os conceitos e tira deles consequências precisas, adequadas, né? Agora, você sabe, eu nem preciso te dizer que eu discordo com a sua tese, e que você sabe porque você já sabe de cor. Para mim, ele ataca primeiro os sentidos, com o argumento do erro dos sentidos e o argumento dos sonhos, e depois ele ataca a razão, mais precisamente a intuição intelectual, ao atacar as matemáticas, né? E, portanto, Deus serviria para transformar, para dar à matemática certezas que elas perderam, né? Por isso que nas respostas a Arnaud, das quartas objeções, Descartes diz que os matemáticos, se forem sexo, é ótimo. Se forem, Freud explica, se forem os céticos, ateus, nunca poderão ter certeza da validade das suas matemáticas, né? Então, eu penso que sim, que é matemática. Agora, eu acho que isso é uma coisa passível de interpretação, variadas, e o que eu estou dizendo é que, em geral, todo mundo diz. O que você está dizendo é que é novo. Agora, eu queria te perguntar uma coisa baseada na pergunta do Fábio. Fábio? Eu acho que foi. Não seria melhor, quando você diz a matemática escolástica que ele está derrubando e não sei o quê, não seria melhor dizer a explicação escolástica da matemática, ou a teoria escolástica da matemática, do que parece, foi que o Fábio sentiu esse problema, e eu também. Eu fiquei pensando, mas então, ela está propondo a existência de duas matemáticas, o que as geometrias não euclidianas, a Van Letter, e aí você pensa, não, que aí você explica direitinho, ficou super bom quando você falou. Não seria melhor você dizer isso, que ele está derrubando a explicação ou a teoria escolástica da matemática? Isso que eu te pergunto. Agora, de qualquer forma, o que eu achei engenhoso, eu vou te falar certo, para que serviria o Deus enganador, já que as matemáticas dependem da experiência e foram colocadas em dúvida? Você poderia dizer simplesmente para confirmação, mas a sua tese ficaria muito fraca. Aí você é muito engenhosa. Você vai lá e pega um texto onde ele diz: as matemáticas... É por isso que os objetos da matemática que não têm a ver com nenhum... É por isso que a ciência matemática que não tem a ver com nenhum objeto são certas. E parecem ser certas, se você acentua. Parecem certas. E que a física não. Aí vem a necessidade do Deus enganador para dizer:
nenhuma é certa. Ambas estão questionadas. Quer dizer, você tem engenhosidade de pegar até aquele parágrafo e fazer ele trabalhar a seu favor e dar certo, porque os termos com que ele é escrito, como você aponta, parece, dá certo. Então, eu só tenho que fazer aqui um elogio a você. É o Bruno que estava falando, foi o Bruno que te fez perguntas, orientando o Homero. Foi o Bruno. Orientando o Homero. É isso. Da Lúcia. Bom, obrigada, Enéas. Eu queria só falar uma coisinha rápida, que justamente você pegou, no final da exposição, eu falei, tem vários textos de Descartes onde ele diz que o ateu, só é possível conhecer se você tiver conhecimento de Deus. Portanto, é essa ideia de que o matemático ateu não pode conhecer, porque ele não tem o conhecimento dele. Ele pode ter até lá umas ideias, mas ele não tem conhecimento porque ele não conhece Deus. E a minha tentativa de ajeitar isso, né, de domesticar esse texto, ou esses textos, que são vários, é dizer o seguinte: claro que depende da existência de Deus, porque eu preciso da estrutura da prova da existência de Deus para poder entender como é que se faz uma prova. Então, um matemático, ele pode até ter chegado à prova, mas se ele não tem uma estrutura clara e distinta como modelo, ele não tem certeza de que ele conhece. Então, é claro que precisa da prova da existência de Deus, mas ele precisa da estrutura e não da existência de Deus. Enfim, claro, isso é um modo de domesticar o texto, é isso, meninos, é isso que a gente faz em filosofia, fica tentando domesticar o indomesticável. Então, enfim, essa é uma coisa. A outra coisa é que, de fato, você tem razão. Na verdade, quando eu escrevo, eu falo que é o modelo cognitivo que está sendo colocado em questão, e não a matemática. Mas é que, assim, você vai falando correndo, você vai dizer... E, claro, o título é a matemática para dar um susto, para a pessoa querer ouvir. Eu sou péssima de dar títulos, então eu dei esse. Mas, de fato, você tem razão. O que está sendo colocado em questão é o modelo cognitivo. Eu pensei que algumas vezes eu tivesse dito isso, mas pode ser que não, porque ficou a dúvida, né? Então, é porque eu não disse. Mas, obrigada. Você tem razão. E aí, gente? Você quer falar alguma coisa, Enéas? Não tem uma por escrito, né? Eu acho que você tinha que fechar o microfone, então, porque está dando... Pronto. Bom, nós tínhamos mais duas perguntas, né? O José, que pelo que eu entendi, o José tinha levantado a mão, né, José, antes, só que caiu aí. Então eu vou passar para ele e aí tem uma pergunta final no chat, tá? Acho que a gente vai passar só um pouquinho, mas não sei se você te incomoda até a gente passar um pouquinho do tempo só para a gente Não, tranquilo, para mim está tranquilo. Estou em casa. Tá bom. Então pode fazer, José. Leto, eu concordo com o Enéas, sua habilidade de apresentar uma interpretação não canônica é realmente notável, né? Muito bem fundamentada, mostrando as passagens com precisão. Eu tenho duas perguntas muito rápidas também, por causa do horário. Primeiro é o seguinte, você falou, né, que o Deus enganado... Bom, o primeiro ponto é o seguinte, se você vê algum incômodo em o argumento do Deus enganador ter um papel menor nessa sua interpretação, e, sobretudo, a prova do Deus veraz, né, que parece que teria ainda uma importância maior, e aí ter também, como consequência, uma importância bem menor do que na interpretação mais canônica, né? E aí, ligado a isso, você fala que não está no discurso do método o Deus enganador, mas é meio problemático isso, porque é um texto muito resumido da metafísica ali, e na verdade, se não está lá, bom, mas está na Recherche de la Vérité, está nos princípios da filosofia, né? Então, não é assim um argumento assim que o Descartes poderia dispensar, assim, que não é tão relevante, pelo menos me parece. Mas parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, viu? Obrigada, Zé. Então, de fato, assim, todo o meu projeto de leitura de Descartes é minimizar ao máximo o papel de Deus
na filosofia de Descartes. Por quê? Primeiro porque vem no bojo dessa minha tese mais fundamental, que é da livre criação das verdades eternas, e que culmina com um Deus indiferente, arbitrário, que não tem, enfim, não tem o ser humano no centro da criação, e, portanto, ele não está preocupado com o conhecimento do ser humano, não é nada disso. É bem outra coisa. Então, de fato, toda a direção é nesse sentido de minimizar, de certa forma, o papel de Deus. Mas, ainda assim, quer dizer, o Deus enganador tem um papel bem menor na minha interpretação, que é simplesmente de confirmar uma dúvida já colocada. O Deus veraz tem um papel ainda fundamental, que é o de dar a estrutura do funcionamento, do melhor funcionamento da razão. Não que ele seja garantido, isso é que torna ele menor, mas ele ainda assim tem um papel forte, porque ele dá o melhor, a melhor maneira dessa razão funcionar buscando conhecimento. Então, assim, minimiza, mas ainda dá algum... Porque, de fato, você não pode negar que o princípio de conhecimento de Descartes é a razão. E a razão, de alguma maneira, ela tem que ter as melhores credenciais. E essa melhor credencial é dada justamente pelo fato de que ela pode operar da maneira mais clara e distintamente possível, e isso leva ela a se aproximar o tanto quanto possível da verdade, mas não no sentido que é canonicamente interpretado como sendo o conhecimento absoluto, Então, essa é a primeira. Segundo, esse argumento do discurso, por isso que eu falei assim, en passant, porque, claro, não é um argumento, ele, de fato, está em outros textos, mas eu acho que o fato dele não estar em algum, basta um, para, de certa forma, ele fica enfraquecido. Basta um. Tá certo, ele é um resumo das meditações. Os outros, mais ou menos, também são. Né? Os princípios... Você não pode dizer que é um resumo, porque está tudo lá, mas é didático. Então, de alguma maneira, também tem coisas que estão... que não é totalmente desenvolvido como é nas meditações. O discurso é mais resumo, e é dito ser um resumo, então, ok, ele é um resumo. Mas, justamente, um resumo, se tem alguma coisa que é importante, o resumo tem que pegar o que é importante. Ele tem que pegar... O que ele deixa de lado são as coisas supérfluas, mas o que é importante, ele tem que deixar lá. Parece que, pelo menos pelo que eu vejo, assim, de coisa importante... Aliás, eu tenho que ver isso com certeza, que eu sempre digo isso, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que de coisa importante que é deixado de lado das meditações do discurso, só o Deus enganador. Então, parece ser uma coisa assim, interessante que, pelo menos em um texto de Descartes, que é resumo das meditações, que ele diz ser, não apareça essa tese. Então, pode ser essa tese, né, de que o Deus enganador põe em questão. É uma nova razão para pôr em questão alguma coisa. Mas você tem razão, não? O fato dele aparecer nos outros textos enfraquece isso não é propriamente um argumento. Por isso eu não usei ele como argumento. Eu usei ele assim, então, inclusive, ele aparece no discurso, como uma coisinha assim de reforço, mas não é um argumento. Eu acho que ainda tem uma pessoa... Tem uma pergunta aqui no chat, que é do Rafael Teruel, e ele pergunta o seguinte: professora, não se pode pensar em uma função positiva do Deus enganador / gênio maligno na primeira e segunda meditações? Explico melhor. Ao invés de varrer a matemática da ordem das razões, a função do gênio maligno é inserir o cogito na mesma ordem. Me parece, o que explica Lebrun. O cogito é extorquido, arrancado do gênio maligno. Essa pergunta está aqui no chat, caso você queira ler. Eu estou vendo. Na verdade, assim, essa leitura do Lebrun, ela enfatiza o Deus enganador como sendo a condição de possibilidade do cogito. Eu não concordo com isso. Eu acho que a condição de possibilidade do cogito é qualquer ato de pensamento, não necessariamente o ato de duvidar. Então, segundo essa interpretação do Lebrun, é preciso o gênio maligno, porque é preciso o ato de duvidar, como em Agostinho, eu duvido, logo existe, mas em Descartes eu não acho que seja necessária a dúvida. É necessário que eu pense, que eu me iluda, que eu me engane, que eu penso alguma, qualquer que seja a coisa, mas não necessariamente que eu duvide. Então, eu não usaria o gênio maligno, o Deus enganador, como condição única de possibilidade do código, e necessária.
se for assim, se Lebrun tem razão, o Deus enganador tem que ser uma razão para duvidar, né? Porque eu duvido, o Deus enganador me dá uma razão para duvidar, que eu posso chegar à conclusão da minha existência. Mas eu não concordo com a interpretação de Lebrun. Aliás, eu não concordo com nada do que Lebrun diz naquelas notas da tradução do Bento. Então, já é uma má vontade minha. Então, pode ser que ele tenha razão, sim. Eu acho que o Bruno e o João. Bom, a gente já estourou um pouco o nosso tempo, gente, mas eu acho que a palestra da professora foi tão assim, tão inédita, né, essa interpretação, que acho que o pessoal aqui está, de certo modo, muito... Eu tô louco para fazer uma pergunta também, mas, enfim, o Dante levantou a mão, o Jonathan levantou a mão. Eu queria saber se todo mundo está de acordo, se a professora Eta está de acordo, que essas perguntas sejam feitas também. A gente pode combinar assim, quem quiser ir embora, vai embora, e a gente continua. Tá, tudo bem. Pode ser? Bruno levantou a mão também. Foi o primeiro. Não, mas é que o Bruno já falou já. Ele só esqueceu de baixar a mão. Tá? Mas o Jonathan falou e o Dante falou, então é isso, gente. Vamos fazer o que a professora Eta falou aqui. Tá um barulho danado aqui no meu ouvido. Muito. Tá bom? Tá, então posso fazer a pergunta? Sou eu o próximo, é isso? É bem pontual, assim. Pode, Dante. Eu passo para o Jonathan. Tá, não, eu achei muito interessante, tá, a exposição, obrigado, achei muito legal. A cabeça tá, bom, muita coisa para pensar, para reorganizar, né, o texto, as articulações, tem muita coisa para digerir, mas a pergunta é bem pontual. Você falou que a prova da existência de Deus tem uma função positiva que seria mostrar uma estrutura de prova. É mais ou menos a distinção. Bom, e o Costa seria uma prova, digamos assim, é um acesso direto, seria uma demonstração intuitiva, e a prova da existência de Deus apresentaria uma outra estrutura demonstrativa, se eu acompanhei bem. Me parece que é exatamente o conteúdo de uma das regras, a diferença entre intuição e dedução. É isso? Você tem aquele texto em vista? Sim, é isso mesmo. Eu tenho exatamente isso em vista, embora Descartes tenha abandonado esses termos, né, nas meditações. Mas ele fala em ideias claras distintas, e a gente sabe pelas regras que você tem dois tipos de ideias claras distintas, que é diretamente dado e que é dado por dedução, que é dado por intuição e que é dado por dedução. Então, a minha ideia foi exatamente mostrar que a prova da essência de Deus mostra o que é uma dedução, a prova, o código mostra o que é uma intuição. É exatamente isso. Bom, pensar mais, depois a gente conversa mais. Tá? Obrigado. Bom, eu também vou ser bem breve. Na verdade, eu nem vou fazer diretamente uma pergunta, mas porque eu trabalho, de certa forma, também com algumas questões Jonathan, que envolvem a dúvida. Jonathan, rapidinho, você está muito baixo o seu som, não dá para ouvir direito. Melhorou? Sim. É porque eu tenho trabalhado, né, com umas questões, principalmente de cunho mais historiográficas e tudo mais, porque eu analiso um pouco a moral provisória da minha dissertação de mestrado. É esse o meu foco, assim, mostrar como a moral provisória é um artifício extramoral, extra-filosófica em Descartes. Mas aí eu acabo me deparando às vezes com algumas questões historiográficas, e é só uma curiosidade mesmo que eu queria falar, que é curioso que o gênio maligno ele não apareça justamente no discurso do método, que é o primeiro texto de Descartes escrito em francês, e que tem ali uma certa influência também desde já de toda aquela década de 30, com Galileu condenado e Descartes renunciando à escrita do Le Monde, né, a publicação do Le Monde, e nos Princípios, que é um texto que é para ser didático, né, que é para estar nas escolas. Então, não sei se você analisa por esse ponto, mas até que ponto não propriamente a filosofia de Descartes, mas o próprio contexto político e cultural da época influenciou, né,
a colocação dos argumentos de Descartes, porque a parte do gênio maligno possivelmente poderia aparecer nos 3 textos, né, mas só aparece no que é mais destinado à academia, né? O primeiro, que é o discurso, que vai mais ser vinculado nos salões parisienses, ele omite o Deus enganador e o gênio maligno. E nos princípios, que é para ser destinado às escolas, ele omite o gênio maligno, né? Então, eu queria entender mais ou menos como você pensa essas hipóteses. Então, bom, há vários modos de se fazer a história da filosofia. Um deles é a gente tentar entender o que aconteceu na história propriamente dita, tá? É possível que Deus enganador seja alguma coisa que na época era para ser dito, sei lá, ou que não era para ser dito, não sei. Porque o modo como eu faço é exatamente de outro jeito. Eu fico tentando achar os argumentos e tentando achar os argumentos que me levem a teses que me façam pensar, independentemente se de fato Descartes disse. Quer dizer, a minha busca não é pelo que historicamente Descartes efetivamente disse. É possível que isso que eu estou dizendo está tudo errado, do ponto de vista historiográfico. É possível mesmo. Mas, assim, do ponto de vista filosófico, como eu entendo filosofia, é o que deve ser feito. Quer dizer, você deve tentar fazer com que o texto fale para você de coisas que te fazem pensar. Então, nesse sentido, eu não saberia dizer se, historicamente, o Descartes deixou de falar de Deus enganador num texto que era um resumo escrito em francês, escrito para o grande público, se historicamente ele fez isso porque tinha medo, tinha algum problema com a igreja, eu não sei te dizer isso. E com certeza, assim, do ponto de vista de como eu faço história da filosofia, essa questão não se coloca para mim, sabe? Porque não me faz pensar mais filosoficamente se eu souber que Descartes não falou de Deus enganador porque era uma coisa que ele tinha medo, ou porque era para todo mundo saber, ou que era só para as mulheres lerem, ou que, enfim, não me dá nenhum acréscimo filosófico pensando nisso. Então, eu de fato não sei fazer isso. Não, então, eu não sei isso tudo para dizer. Eu não sei te responder se tem alguma explicação histórica de por que Descartes não usa o gênio maligno em outros textos, ou pelo menos no discurso, mas usa nas meditações. Mas eu entendo que seja a preocupação de muitos, mas de fato não é o modo como eu faço. Vou dar uma informação rapidinho. Tem uma carta que Descartes diz que no discurso onde ele escreveu em francês, ele não se estendeu muito das razões de duvidar por medo de afetar os espíritos mais frágeis. Ele diz expressamente isso numa carta, né? Tá certo, mas veja bem, se o Deus enganador diz respeito a ideias claras distintas, e se ele não falou nele, porque ele não quer despertar, não quer magoar os espíritos mais fracos, então no discurso ele não está fazendo nada, porque se ele não põe em questão as ideias claras distintas, ele não tem o resto, certo? Então, ou o Deus enganador não diz respeito às ideias claras distintas, ou então ele não tem mais nada, além da dúvida até o Deus enganador. Ele não tem mais o resto, porque o resto todo depende dele eliminar o Deus enganador, se o Deus enganador diz respeito às ideias claras distintas. Se ele não quer magoar e não fala, ele também não vai falar o resto todo, porque o resto todo depende disso. Então, assim, sei lá, eu acho... Mas o que a Enéas falou é interessante. Eu acho que acho não, né? Tenho certeza que a tese de mestrado dele também engloba isso, né, Enéas? Que é mostrar como que, mesmo sem o gênio maligno, há um argumento metafísico no discurso do método. Mas, assim, ele que se defenda, né? Eu não... Aí, sim, eu tento mostrar que há dúvida metafísica lá e que o argumento do sonho faz essa função. Mas também poderia ser dito que a dúvida metafísica não é o argumento do sonho,
mas está pressuposto lá de forma omissa. Mas a Ethel tem razão, filosoficamente é fraco isso. Se for de forma omissa, é fraco, e se for o argumento do sonho que está fazendo esse papel, como eu digo, já que não foi dito expressamente, também enfraquece. Não, e na verdade você está concordando com isso, está dizendo, ó, a dúvida já foi toda posta antes. Então o Deus enganador não tem a função de introduzir uma nova dúvida, ele está simplesmente reforçando uma coisa que já foi feita. Então por isso ele não é necessário. Não, na verdade, eu digo que o Deus enganador tem um alcance metafísico. Eu empurro, eu promovo o Deus, eu promovo o argumento dos sonhos, promovo o argumento metafísico, só isso. Mas não é o caso aqui de tratar disso. Bom, acho que chegou a hora de fazer a minha pergunta. E como não tem mais nenhum inscrito, acho que será a última e aí a gente encerra, tá bom? Bom, Ethel, a sua discussão é muito importante para mim, porque o tema da minha da minha dissertação é justamente o Deus enganador, né? Eu analiso a passagem entre o Deus enganador e o Deus veraz, né? Como que o Descartes constrói essa passagem, né? Na minha interpretação, eu tenho uma interpretação que o Deus enganador tem uma função muito mais importante, né, do que podemos imaginar, e você, assim, solapou, assim, a minha visão sobre o Deus enganador. Mas, assim, eu tenho várias perguntas, mas eu vou resumir só uma, porque seria a primeira. Acho que eu gostaria de manter o contato com você justamente para discutir mais sobre a sua interpretação. Mas, bom, se você compreende que o Deus enganador ele não é uma razão de duvidar, que põe em dúvida ali, né, tanto o conhecimento claro e distinto, e assim, por consequente, a razão, né, a estrutura, né, a estrutura da razão, e que ela só ressalva, né, ou ela reforça a dúvida que já foi posta anteriormente, né? Me parece, então, que o Deus enganador, como ele não tem função nenhuma, me parece que o próprio projeto cartesiano, e aquela famosa tese, né, entre os cartesianos, de que o Descartes ele implementa a dúvida metódica com um projeto cético inicial, e ele leva o ceticismo à sua última radicalidade, né? E aí por isso que desponta o Deus enganador. O Deus enganador seria uma dúvida metafísica de excelência, porque não tem nada na experiência que faz, né, a nossa mente elaborar uma razão de duvidar nesse nível, né? Então, dado isso, eu queria saber de você, seria possível o Descartes se propor a derrubar todo o edifício do conhecimento se ele não leva o ceticismo às últimas consequências, né? Porque me parece que o Deus enganador ele cumpre muito essa função, né? Ou seja, de esgotar a dúvida até onde, né? Até atingir a razão humana como um todo, e aí, né, destruir todo o edifício do conhecimento, né? Não só visando como que eu posso dizer, qualquer tese empirista, mas também até a própria teses racionalistas, né? Então, eu queria saber como você interpreta isso. Seria possível, de fato, se propor a construir um novo edifício do conhecimento se você não leva isso às últimas consequências? Ou você acha que o Descartes, mesmo ser um Deus enganador, né, ele é capaz? Acho que o Enéas já apontou um pouquinho, né, sobre a leitura que ele tem, né, que no discurso do método você tem uma estrutura ali que tem uma dúvida que atinge também, né, a razão. Mas como você vê? Você vê que isso é possível ou não? Você acha que a dúvida, sem o Deus enganador, é possível você colocar o conhecimento como um todo em dúvida? Como que você enxerga isso? Então, de novo, eu acho que eu tenho uma leitura de Descartes que é bem... Descartes está fazendo menos coisa do que parece. E por outro lado, muito mais importante. A minha tese é que Descartes não está colocando em questão todo o conhecimento como um todo. Ele está querendo substituir um modelo específico de conhecimento, que é o modelo aristotélico. Que é o que ele diz, inclusive. Eu li a carta a Mersenne, quando ele está explicando o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, destruir os princípios aristotélicos. E assim, aos poucos, convencer o leitor dos seus próprios princípios, das suas próprias teses.
É uma revolução. Descartes está fazendo uma revolução, assim como ele fez uma revolução na física, ele está fazendo uma revolução na filosofia. Ele está tentando mostrar, ó, não tem nada desse princípio que tudo depende dos sentidos. Não tem. A gente faz filosofia sem precisar de sentidos, faz matemática sem precisar de sentidos. Portanto, não tem sentido nenhum aqui. Então, assim, é uma inovação, é uma super inovação, porque ele está substituindo um modelo que é o modelo tido como sendo um modelo de conhecimento. Agora, não é todo o conhecimento. O conhecimento racional, segundo a minha interpretação, não é posto em questão, mesmo porque vai dar um problema sério, né? Que é um problema para todos os intérpretes tradicionais, que é você colocar a razão em questão através da razão. Você usa a razão, considera a razão legítima para colocar em questão a legitimidade da razão. Problema. Tem um ciclo? Não tem ciclo? Bom, aí cada um vai tentar lá fazer aquelas manobras para tentar mostrar não tem ciclo. E aí uma das manobras é dizer o que está colocado em questão é quando eu estou diante de uma ideia clara e distinta, mas não da regra da verdade. Na minha interpretação, não tem ciclo mesmo, porque não tem a tentativa de colocar a razão em questão. Ela não é colocada em questão e, por outro lado, ela também não é garantida, nesse sentido é que diminui o projeto cartesiano. Descartes não tem um projeto de mostrar a infalibilidade da razão, que seria o papel do Deus enganador na leitura tradicional. O que ele vai provar? Que as ideias claras e distintas garantidamente são verdadeiras, segundo a leitura tradicional. Segundo a minha leitura, não é isso. Nada garante as ideias claras e distintas. Nada garante a infalibilidade delas. Garante que elas sejam as melhores candidatas para conhecimento. Por quê? Porque os sentidos são dubitáveis, a imaginação é dubitável, a razão pura não é dubitável. Então ela tem as melhores credenciais, mas ela não é infalível, não tem um Deus que garanta a infalibilidade dela. Então, assim, nesse sentido é menos. Por outro lado, é mais. Por quê? Porque ele convida para uma eterna busca do conhecimento. Porque como a razão tem as melhores credenciais, o tempo inteiro você busca conhecer e, portanto, se aprimora o conhecimento já supostamente obtido. Você não chega nunca a uma coisa que é infalível. Porque pode ser sempre que você não esteja com uma ideia clara e distinta o suficiente que diga respeito ao mundo como ele é, de fato. Então, é assim, dizer que Deus enganador não põe em questão todo o conhecimento, mas apenas o conhecimento que é baseado nos sentidos, por um lado, diminui o escopo, né, porque ele não está colocando em questão todo o conhecimento, mas, por outro lado, me parece, torna mais interessante, porque o que Descartes está dizendo é eu vou substituir esse modelo empirista por um modelo que nem é racionalista puro sangue, porque ele aceita que tenha conhecimentos que não sejam dados pela razão pura. Né? Os conhecimentos de sexta meditação são todos eles dados pelos sentidos, e aí sim, garantidos de certa forma por Deus. Então, assim, ele está substituindo um modelo epistêmico empirista por um modelo epistêmico meia-bomba, que nem é empirista e nem é totalmente racionalista. Ele está uma pessoa de bom senso, está tentando encontrar um meio caminho entre esses dois extremos. Então, assim, isso que eu acho. Mas a gente podia conversar. Eu estou super disposta a conversar. Me manda coisa por e-mail. A gente pode conversar quando você quiser. Eu acho esse tema fascinante. O tema de Deus. Descartes faz anos que eu falo de Deus. Cuidado, Bruno, que a Ethel vai te levar para o mau caminho. Não. Ok. Não. Muito obrigado, Ethel, pela Obrigada a você, Pedro. Mais particular a minha pergunta, primeiramente, né, agora aqui, mas também por toda a palestra, né, foi acima das expectativas, eu acho, de qualquer um aqui. Foi realmente uma palestra muito edificadora, né? E é isso, acho que ninguém mais tem perguntas, né? Acho que também já passamos bastante do nosso teto. Então, acho que vou agradecer a sua presença novamente ao nosso congresso, né? Que enriqueceu bastante o debate e discussão. Acredito que muita gente, né, vai olhar para os textos de Descartes com os outros olhos agora. Claro. E é isso, espero que em outras oportunidades você esteja com a gente também. Claro, eu também agradeço, queria de novo agradecer o convite, agradecer a todos os presentes, a todas as perguntas, eu sempre aprendo muito com as perguntas, sempre me coloco. Na hora que eu respondo, parece que eu tenho uma convicção absurda, mas aí depois eu vou pensar. Porque esse é o meu meio de fazer. Eu defendo a palavra, mas aí depois eu começo a ponderar as coisas. Então, muito obrigado por todas as perguntas.
Queria mais uma vez dizer que, infelizmente, amanhã eu não venho, porque eu dou aula de manhã e de tarde, mas quarta-feira estarei aqui presente. E eu estou gostando muito, estou adorando. Beijo, querido. Até. Tchau. Gente, e obrigado à presença de todos aqui, tá bom? Tchau, tchau. Amanhã tem mais, no mesmo link. Exato, amanhã, lembrando que temos mais, temos amanhã às 11 horas da manhã, né, a apresentação do Luiz. À tarde, você está aí, Jonathan, com a programação? À tarde, temos... Paixões e Virtudes, passeio com o Senhor de Montaigne, da Thelma. E isso da Thelma e às 19, método geométrico e norma linguística em Spinoza, do Homero. USP, Então, até amanhã, gente. Dante, prazer te rever. Saudade de você. Prazer foi meu. Se vê amanhã novamente. Oi? A gente se vê amanhã novamente. Isso, pena que a gente não está se vendo pessoalmente. Vem para São Paulo um dia desse. Ah, sim, em breve. Deixa passar o frio que eu vou. Abraço. Abraço, tchau. Tchau, tchau, gente.